Convido os irmãos a abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. O tema que estamos a abordar ao longo deste mês é uma igreja que reflete Jesus. Então, celebramos há poucas semanas, quantos anos, irmãos? Muito bem, 65 anos de igreja aqui. Há pouco estava a dizer o irmão, estava-me a enganar, ia dizendo 265. O irmão já ia pôr as mãos na cabeça. Não, irmão, é 65. Se o Senhor não vier entretanto, que eu espero que Ele venha, a gente está de lá a chegar. Não nós, que estaremos na glória, com certeza, mas os nossos tetranetos. Nós celebramos os 65 anos de igreja. Nós fizemos 11 batismos, contamos um pouquinho do que tem sido a igreja ao longo deste tempo. E eu sou suspeito, mas eu amo muito a minha igreja. E eu considero que somos uma boa igreja, não perfeita, como eu perfeito não sou, mas eu amo muito esta igreja. Esta igreja tem sido de bênção para muitas pessoas. Mas mal seria se nós olhássemos para nós mesmos e disséssemos que somos perfeitos e que não temos nada a melhorar, porque seria um grande engano e estaríamos prontos a tropeçar em algum momento. Continuamos a aprender a ser igreja. E o meu desejo, com certeza que o vosso também, é que à medida que o tempo passa, que nós possamos ser uma igreja que corresponde cada vez mais à vontade do nosso Senhor. E este tem que ser um propósito bem firme nos nossos corações. É verdade que nem todas as pessoas compreendem o que é ser igreja. Às vezes até alguns cristãos não compreendem o que é ser igreja. E às vezes ouvimos assim algumas frases, alguns ensinos distorcidos que até nos entristecem. Por exemplo, se já ouvimos alguma coisa semelhante a isto. Isto não é coisa que seja da nossa sociedade. Acho que percorreu os 2000 anos de história da igreja. Então, há pessoas que dizem que podem viver a fé sem uma igreja, sem serem igreja. Dizem eles que sendo igreja, sendo cristãos, então são membros daquela igreja universal de Cristo e como tal não têm que fazer parte de uma igreja local. Pessoas que pensam assim, que dizem que já são templos do Espírito Santo, sentem a presença de Deus nas suas vidas, por isso podem cultuar em qualquer lado e em qualquer hora. Jesus até ensinou a fechar a porta do quarto e a orar ao Pai, que Ele ouve. Então, há pessoas que dizem que agora somos livres em Cristo. Por isso não temos que estar ligados ou dependentes de uma igreja. Já ouviram isto? Há pessoas que não concordam com as organizações das igrejas, com as regras que organizam a igrejas. Há pessoas que não concordam com as ofertas. Já me disseram, pastor, pregue lá outra coisa, não falo das ofertas, mas eu tenho que pregar o que a Bíblia diz, não é? E a Bíblia fala muito sobre isto, mas há pessoas que não concordam com as ofertas, que não concordam com os dízimos, há pessoas que se escandalizam e que por todos estes motivos não querem fazer parte de uma igreja. Há pessoas que apontam os pecados das igrejas,
ou seja, de pessoas que estão na igreja como razões para não fazerem parte da igreja. Estas pessoas, por exemplo, jamais seriam membros da igreja de Corinto, que eu acho que tinha toda a coleção de pecados. Então, há pessoas que não querem ser igreja e que dizem: eu tenho a minha fé, eu faço as minhas orações, eu leio a minha Bíblia, mas eu não quero fazer parte da igreja. E creio que todos nós, ou quase todos nós, já cruzamos, já tivemos conversas com pessoas que assim pensam. Algumas destas considerações que eu falei são verdade. É verdade que todo cristão pertence à grande igreja de Cristo. É verdade. Como também é verdade que, como crentes, como cristãos, somos templo do Espírito Santo. Deus manifesta-se em nós. Também é verdade. E é verdade que podemos cultuar em qualquer hora e em qualquer lugar. É verdade. Aliás, devíamos adorar 24 horas por dia. O que não é verdade é que não precisamos de ser igreja. Isso não é verdade, não está em lugar algum na Bíblia que eu possa viver a minha fé isoladamente. Não existe passagem alguma que fale sobre isso. Aliás, no Velho Testamento, Deus falava ao povo de Israel e não a uma pessoa. Às vezes falava por uma pessoa, o profeta, para o povo. A mensagem era comunitária. E no Novo Testamento, o modelo também é o povo. Só que agora o povo não se chama Israel, chama-se igreja. Mas Deus fala à igreja. E Deus fala a cada igreja especificamente. Por isso nós lá na carta, no Apocalipse, temos Deus a falar às igrejas com mensagens específicas para cada igreja. Não é assim? Então, um modelo que nós temos está em Atos. Antes de irmos a 1 Pedro, que é a nossa passagem base, os irmãos conhecem Atos 2, 41 e 47. Se quiserem podem abrir, que vai facilitar. E logo a seguir à ressurreição, os cristãos que creram em Jesus, que se tornaram cristãos de facto, eles agregaram-se a comunidades que tinham a mesma fé. São as igrejas. E o modelo que as Escrituras nos apresentam está logo no princípio, logo a seguir à ressurreição. Atos 2 diz-nos como é que aqueles cristãos então viviam. E o modelo era este, de sorte, 41, Atos 2, 41, que foram batizados os que receberam a sua palavra, os que se converteram. E naquele dia, depois de uma pregação de Pedro, agregaram-se quase 3.000 almas. E como é que eles viviam? Perseveravam na doutrina nos apóstolos, na palavra de Deus, que era ensinada pelos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo as necessidades de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e, partindo o pão, em casa comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava ao Senhor os que iam sendo salvos. Então, o modelo é este. O modelo é que as pessoas que creem se juntam para viver a fé que professam no Senhor.
Então, eles estudavam a palavra de Deus, eles oravam juntos, eles celebravam a ceia, partiam o pão, celebravam a ceia juntos, eles partilhavam a vida espiritual, ajudavam-se a viver uns aos outros aquela fé nova, criavam relacionamentos de intimidade, tinham tudo em comum, imagina, supriam as necessidades dos mais necessitados. Então, o que nós podemos ver desta igreja é uma família. Eles podiam muito bem se chamar irmãos. Era uma família espiritual, a família de Deus. E através desta igreja, o Senhor recebia adoração, era glorificado. Então, este era o povo de Deus em Jerusalém, a igreja. E no Novo Testamento, nós encontramos os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, unidos em comunidades. Se nós não estamos a inventar nada, nós estamos a fazer o que sempre foi feito após a ressurreição. Não é? Nós vemos ensinos para a igreja de Roma, a igreja de Filipos, Tessalónica, Corinto, Éfeso, as igrejas da Galácia, podíamos falar das igrejas da Ásia Menor, enfim, podíamos estar aqui a falar de muitas igrejas que existem nas Escrituras. Então, toda a fé que nos é apresentada após a ressurreição é vivida em comunidades locais que procuravam então cumprir aquilo que foi lido em Atos 2. O que é que eu gostava de ver com os irmãos hoje? Eu gostava de ver os ensinos do apóstolo Pedro. Sabemos que houve dois grandes líderes no cristianismo, logo no princípio, dois apóstolos que se destacaram. Quem foi o primeiro? Pedro. E o segundo? Paulo. Então, Pedro é aquele que lidera no princípio, ou dá esse entendimento, ou seja, é aquele que dentro dos apóstolos sobressai. Então, ele vai ensinar as igrejas a serem igrejas logo desde o princípio. Os textos que nós vamos ler são muito densos, são muito ricos. Nós podíamos estar aqui um mês ou mais a falar na passagem que nós vamos ler hoje e vamos estudar hoje. Por isso, é impossível abordar tudo o que a passagem diz. Mas eu gostava de ver algumas notas dentro desta perspectiva de Paulo sobre a igreja que eu considero importantes para nós e para qualquer igreja que existiu, que existe e que existirá. Ok? Então, segundo a sabedoria que Deus deu a Pedro, nós vamos ler no capítulo 1, a partir do versículo 3. Mas para os irmãos ficarem um pouco mais por dentro da leitura, eu vou introduzir o ambiente, o contexto. Então, estamos por volta do ano 62, 63, há quem diga que possa ser estendido até o ano 69. Então, Jesus tinha ressuscitado há cerca de 30 anos. O cristianismo está no começo. E Pedro vai falar para umas igrejas na Ásia Menor, para as províncias do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e Betínia. E o que é que acontecia nestas províncias? Os cristãos, portanto, novos cristãos, estavam a sofrer perseguição. E sofriam perseguição pelos judeus, que os consideravam uma seita herética, não podiam ouvir dizer que o Messias que lhes ia dar a libertação dos romanos era o filho de José que morreu numa cruz romana. Era um atentado à fé judaica. Eles não conseguiram compreender que o Messias era o Messias sofredor. Então eles viam os cristãos como uma seita herética dentro do judaísmo e faziam alta perseguição aos cristãos. E também os pagãos, porque os cristãos não se curvavam aos seus deuses, não tinham as práticas religiosas que eles tinham, então eram também discriminados e sofriam hostilidade por parte dos pagãos. Então, estamos no início da igreja
E as pessoas, quando criam em Jesus, nestas províncias, não criam para terem vidas abençoadas ou prósperas. Elas criam em Jesus porque tinham testemunhos da ressurreição, de que Jesus era de facto o Salvador, mas na prática a vida dessas pessoas complicava-se, porque passavam a ser perseguidas. É mais ou menos o que acontece hoje a um muçulmano quando no seu ambiente se entrega a Cristo. Eu lembro daqui a uns tempos estar numa conferência e do pastor contar que queria batizar um irmão, mas quando ele contou em casa que ia ser batizado como cristão, Deus deu-lhe a conhecer que a família, o próprio pai, estava a engendrar um plano para matar o seu filho. Então, isto acontece noutras partes do mundo hoje. Nós aqui é que vivemos neste jardim à beira-mar plantado e não acontece nada. Mas muitas pessoas que se convertem a Cristo não é para terem vidas abençoadas e prósperas. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus nesses países não tem hipótese, não é? Eles promovem o céu na terra. As pessoas criam para ser perseguidas e serem maltratadas até pelos seus. Então, Pedro está a falar para estes novos cristãos que passam por perseguição. E o que é que ele começa a falar? É o que nós vamos ler em alguns versículos. Ele vai falar da grande salvação de Jesus Cristo, para que aquela igreja pudesse estar firme, que a fé que abraçou era maior do que qualquer outra coisa. Valia a pena passar por tudo o que houvesse para passar, porque iriam ter uma herança eterna, incalculável e maravilhosa. Então, ele começa a falar desta salvação. Ora vejam, versículo 3 do capítulo 1. Diz Pedro: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então ele começa a dizer: a salvação é um tesouro de misericórdia. É um tesouro imerecido, fruto da compaixão amorosa de Deus por eles. Diz que na salvação de Cristo eles receberam regeneração, vida espiritual. Ganharam uma esperança viva e uma esperança eterna. E apesar da tribulação que passavam, continuavam debaixo da proteção de Deus. Deus jamais os iria abandonar. E mais, peço para desligarem os telemóveis, por favor. E nessa salvação cabia ainda a herança que estava reservada nos céus. E essa herança era tremenda, era incalculável, era incomparável. E estava reservada para eles nos céus. Então, por mais que a vida pudesse ser difícil, eles sabiam, Pedro estava-lhes a dizer: olha, a salvação da vossa vida vale tudo o que há para sofrer. Vale todo o esforço. O que vocês já receberam hoje e o que vão receber no futuro é maior do que qualquer coisa que o mundo possa dar. Esta é a primeira marca de uma igreja que se crê fiel ao Senhor. Não há uma única reunião, creio eu, que nós como igreja não reconheçamos a grande salvação de Cristo. Por uma oração, por um cântico, seja o que for. Nada que este mundo possa oferecer se compara àquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Deus fez homem. O Deus
transcendente, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem poder com a sua palavra de criar qualquer coisa, fez homem, habitou num corpo semelhante ao nosso, limitado, esvaziou-se a si mesmo para viver como uma criatura, para morrer pelas criaturas, para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Então o sofrimento que Jesus passou na cruz, ele seria justo para mim e para si. Ele foi substituiu-nos naquele que seria o nosso justo castigo. Então, quando nós olhamos para o Paulo dizia que o amor de Deus nos constrange, quando nós temos em consciência no nosso dia a dia o que Jesus fez por nós na cruz, quando nós entendemos o amor de Deus que se fez homem, como diz o Hernandes Dias Lopes, vestiu pele humana. Quando nós compreendemos isso, a abdicação de Deus, o sofrimento de Deus, o castigo que o Pai teve que infligir no seu próprio Filho, quando nós compreendemos a cruz, a grande salvação e a herança que nós temos reservada nos céus, onde vamos viver face a face com Deus, para a glória de Deus, quando nós compreendemos isso, não há nada que seja maior. É por isso que nós ouvimos a história dos mártires. É por isso que vemos que aqueles irmãos lá no Médio Oriente sofrem e agonizam, mas não negam o Senhor, não negam Cristo. Então, quando temos a ideia da grande salvação, do amor de Deus por nós, o que nós passamos aqui é secundário. Nós estamos a caminho de casa. É isto. E uma igreja de Cristo valoriza a sua salvação acima de qualquer coisa. E quando nós vivemos isto, irmãos, é muito difícil nós nos espalharmos na vida e deixarmos encantar pelos bombons que o diabo às vezes coloca à nossa frente. Nada se compara ao que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, essa era uma marca da igreja que Pedro ensinava, a igreja que honrava o Senhor, e é marca na Ásia, em que é luz ou em qualquer parte. Uma igreja que não valorize a grande salvação de Cristo não é igreja. Não é igreja. E estas pessoas que assim compreendem a salvação, então têm um grande desejo, que é viver como Jesus ensinou. E isso ele vai dizer logo a seguir. Depois de falar da grande salvação, ele vai falar sobre o estilo de vida dos cristãos. E imaginem porque é que ele começa. Pela santidade. Ele vai dizer o seguinte, que quando cremos em Jesus, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa vida não pode continuar a mesma. Então, se nós até encontrarmos Cristo, nutríamos algum amor, algum carinho pelo pecado que cometíamos, agora temos que nos despojar desse pecado, temos que pegar nesse lixo espiritual que existe na nossa vida e deitá-lo fora. Vejam o que ele diz, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância, ou seja, no tempo em que não conhecias a Cristo. Ou seja, não vos amoldeis, não tomais a forma dessas paixões. Por outras palavras, olha, deixai de cometer aquilo que cometias antes de conhecer Cristo. Só há uma única forma de viver o cristianismo, é nós olharmos para Cristo e vivermos segundo o modelo. Isso é que é um discípulo. E o que Pedro está a dizer é exatamente isso. Olha, como Jesus era, nós devemos ser. Por isso no versículo 16 ele diz assim, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então, esta perspectiva da santidade é tão importante ser vivida enquanto indivíduos que somos e enquanto igreja que somos. Imaginemos uma coisa, irmãos.
que agora tínhamos aqui uma epifania todos. Uma epifania é quando Deus se apresenta em forma, pode ser de uma sarça ardente ou de uma outra coisa. Imagina que Deus nos fala audivelmente e chama pelo nosso nome. E Deus vai nos corrigir alguma coisa que está mal na nossa vida. Como fez com a igreja, com as igrejas da Ásia Menor. O que é que Deus iria dizer-me, a mim, e o que é que Deus iria dizer à nossa igreja para retirarmos da nossa vida? O que é que Deus diria assim? Arrepende-te. O que tu praticas, o que tu sentes, o que estás a fazer está errado. O que é que seria isso? O que Pedro está a dizer, olha, não vos amoldeis, não tomais forma das coisas antes de conhecer Cristo. Aquilo que estava errado na vossa vida não pode continuar a moldar quem vocês são, porque o foco está em Cristo e Cristo é perfeito, é santo. Então, qualquer igreja, aquelas igrejas na Ásia Menor, daquelas 5 províncias, e a nossa igreja precisa de perceber que o foco, o nosso foco é Jesus Cristo. Sabe o que é que acontece quando nós olhamos para Cristo? Acontece que nós vemos quão imperfeito nós somos. E sentimos um grande desejo de mudar aquilo que nós somos. Quem se amolda às paixões antigas, ao pecado. E o pecado entra devagarinho. Uma vez é um dia, depois já é o segundo dia, depois já é o terceiro dia que se pratica o mesmo pecado e ao quarto já não incomoda. E quando damos contas é como aqueles barquinhos que a maré leva e leva para longe e às tantas já estamos muito longe da terra. O pecado é assim. E o diabo muitas vezes dá-nos aqueles bombonzinhos, aquelas coisas que nos dão prazer e que nos satisfazem a nossa carne e quando damos conta já fomos. E estamos longe de Deus. E já não sentimos aquele entusiasmo, já não vivemos a fé com aquele amor, com aquela devoção que nós tínhamos noutros tempos. E o que Pedro está a dizer assim, olha, não vos amoldeis a isso. Olhai para Cristo. A palavra diz, sede santos porque eu sou santo. Então, nós, enquanto indivíduos, enquanto famílias, enquanto igreja que somos, temos o nosso foco em Jesus. A terceira característica que eu queria falar, então, já falámos que a igreja é o povo que valoriza a salvação em Jesus. O povo que vive a santificação, que tem como modelo Jesus Cristo. Agora vou-vos falar de outra característica que nós encontramos nestes 2 capítulos de Pedro, que faz a diferença entre aqueles que são verdadeiramente cristãos e os que não são. Falo sobre o quê? O que é que faz a diferença se uma pessoa é crente ou se não é? Como é que um cristão se conhece? O que é que mostra se uma pessoa realmente é crente ou não é crente? Se é cristão ou não é cristão? A fé, o amor. Já está. É isto. Então, imagina, ele passa da santidade para falar sobre o amor. E é interessante que ele vai falar do amor uns para com os outros, para a comunidade. Querem ver? Os irmãos continuam lá com o texto. Vamos para o versículo 22. 22 a 25 ele fala sobre o amor. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 22. Então, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, não é? Tendo em vista o amor fraternal não fingido. E depois ele diz, amai-vos de coração uns aos outros
Como é que diz aí? Ardentemente. É assim. A palavra fraternal é Filadélfia. O amor fraternal significa o amor entre irmãos. É a ideia de que a igreja é uma família. E os que chegam à igreja têm que se tornar família. E numa família as pessoas são cuidadas, são amadas, são protegidas, são honradas. Então o amor filéu, o amor fraternal faz com que nós possamos olhar uns para os outros como família. Não somos um conjunto de pessoas que chega aqui ao domingo para cultuar ao Senhor e que não se conhece de lado nenhum e que não tem nada a ver uns com os outros. Segundo as Escrituras, nós somos irmãos e devemos nutrir amor filéu, amor fraternal uns para com os outros. O que é que eu quero dizer com isto? Que a forma de viver da igreja, enquanto comunidade, ela tem que ser amorosa. Tem que haver amor genuíno de Deus entre nós. Amamos a todos. Decidimos não amar alguém? O amor na igreja não é utopia, é mandamento. O amor na igreja é a instrução apostólica, é a vontade de Deus, é a maneira de nós vivermos uns com os outros. A nossa relação com Deus, o conhecimento da verdade purifica-nos e capacita-nos para amarmos os nossos irmãos. João disse isto de outra forma, mas vai dar ao mesmo. Ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, ou vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o que Pedro está aqui a dizer é que fomos purificados, tendo purificado a vossa alma, ou seja, Deus purificou-nos, não é? Retirou toda a impureza, todo o empecilho, para que pela obediência a Cristo, ao Evangelho, nós tenhamos em vista os relacionamentos amorosos uns com os outros. Os relacionamentos com base na família espiritual que somos. E ele não deixa de acrescentar aqui um adjetivo ao amor. Ele diz que este amor deve ser, ou devemos amar, ardentemente. Sabem o que significa? Significa seriamente. Por isso ele tinha dito um amor não fingido. Ele diz seriamente, fervorosamente, intensamente. Aquela ideia de a vida cristã vivida com indiferença, de eu estar, de eu não me preocupar com quem está à minha volta, é pagã. A ideia da independência espiritual é pagã. E na nossa cultura, se repararem, somos muito independentes, não é? Por exemplo, nós chamamos a essa independência tolerância. Cada um faz o que quer e ninguém tem nada a ver com isso. É assim ou não? Por exemplo, no nosso prédio, se o prédio for alto, nós podemos viver e não conhecer as pessoas. E ninguém nos exige que nós conheçamos o vizinho do lado. E ninguém nos exige que nós nos preocupemos com as suas vidas. Isto nas aldeias antigamente não acontecia, porque uns protegiam-se aos outros e viviam em comunidade. Mas na nossa sociedade não é assim. A grande preocupação dos vizinhos uns para com os outros é se eles pagam o condomínio. Isso é um motivo de preocupação, não é? Porque tem a ver comigo. Na igreja não é assim. A igreja é diferente. As pessoas devem se amar com o amor que têm recebido de Jesus. Devem tratar-se com o cuidado que têm recebido
de Jesus. Devem exercer misericórdia e graça com os irmãos, como têm recebido misericórdia e graça do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus. Devem suprir as necessidades dos irmãos, como são supridos por Deus. Lembra-se lá em Atos? Havia lá viúvas, pobres, e havia até quem se desfazia das suas propriedades para suprir as necessidades dos irmãos que careciam e sem esses recursos estavam condenados. Então, uma igreja, ela deve cuidar espiritualmente, material, deve haver cuidado uns dos outros. Foi assim em Jerusalém, era assim na província da Ásia Menor, para onde Paulo estava a falar, e continua a ser hoje assim. O que eu quero dizer com isto? O amar-nos uns aos outros não é utopia, como eu disse, é mandamento. Não é opcional, é mandamento. E se eu torno o mandamento opcional, na prática eu estou aqui a desobedecer. Então, se eu posso contribuir para a edificação da igreja, eu devo fazê-lo. Se eu conheço alguém que está a passar uma dificuldade e eu sei que posso suprir essa dificuldade como cristão, eu devo fazê-lo. A indiferença é falta de amor. É falta de amor. Por isso vou fazer aqui uma crítica à nossa igreja. Não faz sentido, e há irmãos da nossa igreja que são membros há muitos anos e que não se conheçam. Não faz sentido. Biblicamente isso não faz sentido nenhum. É certo que nós não podemos ter intimidade uns com os outros, ou melhor, com todos, mas nós temos que nos conhecer. Não somos uma igreja com milhares de membros em que isso é impossível. Somos uma comunidade relativamente pequena ainda. Okay? Faz sentido que nós cultivemos este amor uns para com os outros. O nosso zelo de cuidado uns para com os outros pode crescer. Pode crescer. E eu tenho consciência disto, irmãos. Às vezes alguém pode estar a pensar que chega a primeira vez e que nós não somos uma igreja onde não há amor. Pelo contrário, nós somos uma igreja muito amorosa. Na sexta-feira estava ali com a Maria a prepará-la para o batismo. Vamos ter batismos em novembro. E ela disse assim, olha, eu fui a várias igrejas, disse o mesmo que o Júnior tinha dito. E decidi ficar aqui porque as pessoas me amaram. E eu disse, olha Maria, vais ter que dar esse testemunho na igreja. E os irmãos um dia vão ouvir da voz dela isto. Por isso é uma igreja que estou a dizer é que nós podemos melhorar enquanto igreja nos nossos relacionamentos fraternos. E ele continua a falar sobre a igreja, sobre os cristãos, continua a ensinar aqueles cristãos que passavam por necessidades grandes. E depois ele vai continuar o capítulo 2, podemos começar logo no versículo 1, ele continua, olha, despojando-vos, ou seja, despindo-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, e hipocrisias, e invejas, e toda a sorte de maledicências, e era fácil eles sentirem isto, porquê? Porque eles estavam a ser perseguidos. E normalmente, quando alguém nos faz mal, nós não temos vontade de abraçar e beijar, certo? E quando alguém é injusto para os nossos queridos, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, nós, como carne que somos, temos sempre aquela velha natureza de pagar mal com o mal. Então, neste contexto difícil, não há margem para continuar a pagar mal com o mal, mas a pagar o bem ao mal que nos é feito. E ele diz assim, despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, hipocrisias e inveja e toda a sorte de maledicências. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, a força que nos
impele a obedecer, a santificar as nossas vidas, a amar, a cumprir a vontade de Deus, essa força vem do próprio Deus. É quando nós nos alimentamos do Senhor. O leite racional é o leite espiritual. Quem não se alimenta espiritualmente fica anorético. Se os irmãos se resumirem a vossa alimentação espiritual ao domingo de manhã, eu garanto, vão ficar anoréticos espiritualmente. E os anoréticos têm uma característica, é que eles nem sentem fome. Eles estão muito magros, estão doentes e não sentem fome. É assim, quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, jamais vamos caminhar pela santidade, jamais vamos sentir aquele gozo, aquele prazer de ser igreja e de amar os nossos irmãos. E o foco que é Cristo vai se afastando e cada vez fica mais afastado e mais ténue, ao ponto de nós já não vermos Cristo e vermos a nós mesmos. Acontece com todos aqueles que não se alimentam espiritualmente. Por isso, Pedro está a dizer, olha, despojai-vos de todo esse lixo espiritual e desejai ardentemente, ou desejai esse leite racional, esse leite espiritual, a palavra de Deus que nos ajuda a fortalecermos para vivermos a vida cristã. E na nossa igreja também não há nenhuma reunião, ou quase nenhuma reunião em que nós não abramos a Bíblia para ouvir o que Deus tem para nos dizer. É por isso nas nossas reuniões de oração nós lemos a Bíblia, é por isso que muitas vezes nas nossas reuniões de trabalho lemos a Bíblia para ouvir o que Deus tem para nos ensinar. Então, esta é outra característica de uma igreja que quer servir ao Senhor. É uma igreja que está centrada na palavra de Deus e que dela se alimenta. E depois ele vai terminar com uma ilustração, ou seja, ele vai continuar, mas eu vou terminar com esta ilustração que ele aqui usa, ou esta metáfora. Ele diz assim no versículo 4, chegando-se para ele, para Cristo, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Foi rejeitado ou não foi? Foi rejeitado pelo próprio povo de Deus, pelos construtores. Eles gritaram, crucificam, crucificam, e disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O Messias que Deus preparou para a nação judaica e para todas as nações foi rejeitada por Israel. Mas ele é a pedra viva, é a pedra angular, sobre o qual está assente a nossa fé e a nossa salvação. Chegando-nos para ele, a pedra que vive, ele morreu, mas ressuscitou, rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Depois diz uma coisa tremenda, diz, também vós mesmos sois pedras que vivem. Quando estamos em Cristo, estamos vivos. Sois edificado casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isto é uma imagem muito bonita. O que ele está a dizer, irmãos, é que todos os cristãos, todos nós que cremos, ele está a usar esta metáfora, somos pedras. Mas uma pedra não faz um edifício. Lembra-se aqui há uns anos, no nosso aniversário, nós demos um tijolo a cada membro da igreja. Qual era a ideia? Que todos nós somos pedras no edifício de Deus. E cada um de nós é uma pedra viva porque está assente na rocha viva, Jesus Cristo. E no conjunto dessas pedras todas, bem alicerçadas umas às outras, se forma o templo de Deus, a morada de Deus. A vida, a igreja, e nesse templo, nessa morada, Deus se manifesta. O que está a dizer é que Deus manifesta-se a nós enquanto indivíduos, mas Ele manifesta-se na igreja de Cristo. E esta igreja de Cristo tem a função de ser sacerdócio do Rei, sacerdócio de Jesus, e fazer conhecido
o grande Deus que deu o seu Filho para morrer por nós, para que nós fôssemos agora o povo de Deus. E lá mais para a frente, ele vai dizer, versículo 9 do capítulo 2, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é isto mesmo que nós queremos como igreja. Mostrar as virtudes daquele que nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz. Para terminar, uma igreja de Cristo, e eu quero ser essa igreja, é uma igreja que valoriza a salvação de Jesus como o seu maior tesouro. É uma igreja que procura viver a santidade com os olhos em Jesus, que vive o amor que tem recebido de Deus nos seus relacionamentos com o seu próximo, os seus irmãos. É uma igreja que se alimenta da palavra do Senhor e que unida se torna o grande templo de Deus. Esta igreja são os sacerdotes de Deus na terra. Queremos ser uma igreja assim? O que é que o irmão pode fazer para que a nossa igreja, a comunidade em que ele usa, seja mais de acordo com os ensinos de Pedro? O que é que eu posso fazer? Eu não estou a dizer para os irmãos criticarem o que está mal na igreja. Estou a dizer o que é que o irmão pode fazer para melhorar isso. O que é que eu posso fazer? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar assim. Quando olhamos para as Escrituras, Senhor, e vemos o teu padrão, os teus propósitos para a tua igreja, Senhor, nós sentimos que, de facto, temos tanto a aprender, temos tanto a fazer, mas também temos consciência que tens sido tão bom connosco, Senhor, tens derramado tantas bênçãos, tens-nos abençoado tanto, por isso eu te quero agradecer pela igreja que nós somos, por aquilo que tu tens feito na nossa vida, Senhor. Eu quero te agradecer de facto, 65 anos de história em que tu foste connosco todos os dias. Eu quero te agradecer as conversões, as mudanças, a santificação que foi operada, as bênçãos que recebemos, as maravilhas que foi para a nossa vida te conhecermos melhor. Queremos agradecer pela tua presença em nós e por o que já nos fizeste viver enquanto igreja. Mas eu quero te pedir, Senhor, que continues a fazer esta obra maravilhosa em nós e que nos continues a aperfeiçoar para a tua honra e glória, Senhor. E este é o nosso pedido enquanto igreja. Faz de nós uma igreja mais santa, com mais amor, mais focada, mais adoradora, Senhor. Aperfeiçoa-nos. Queremos isso para nós e queremos te servir cada vez mais e cada vez melhor. Oramos em nome de Cristo, o nosso Senhor.